Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo. Começa a partir de agora para toda a rede Jovem Pan News, mais uma edição do Pra Cima Deles. Você nos assiste pelo nosso canal no YouTube, o mais poderoso canal do jornalismo brasileiro no YouTube. Também nos faz companhia pelo rádio e eu convido você a vir fazer esse programa com a gente. Vamos subir a tag Pra Cima Deles, eu estou acompanhando tudo o que vocês estão compartilhando nas redes sociais, especialmente no Twitter, e vou exibir aqui alguns tweets que chegarem pra gente. Hoje o programa é especial porque tem a presença da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, a quem eu cumprimento e desde já agradeço pela gentileza de ter aceito o nosso convite. Ministra, seja bem-vinda. Uma alegria estar aqui, esse time é poderoso, ó, só tem gente boa aqui e lá. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Exatamente. Como é a ministra da Mulher, eu convidei as mulheres da PAN para participar e fazer esse programa conosco. Aqui no estúdio a Mariana Brito e a Renata Barreto. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Bem. Foi ótimo ter vindo. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com a ministra também, com a Ana e com a Mari. Quem está nos assistindo já reparou que direto dos Estados Unidos está plugada aqui com a gente, está conectada a super Ana Paula do vôlei, Ana Paula Henkel. Tudo bem? Tudo bem, Silvio? Mais uma vez um prazer estar aqui no Pra Cima Deles, com as minhas companheiras de bancada, a Renata e a Mari, e um prazer aqui estar com a ministra também. Muito bem, ministra, eu vou então começar aqui o nosso papo com uma pergunta que geralmente eu faço para quem está completando um ano de mandato, um ano de gestão, como é o caso da senhora no governo Jair Bolsonaro. O que a senhora apontaria como, olha, essa foi uma grande ação, algo que funcionou nesse primeiro ano de governo, e também aquilo que não aconteceu, aquilo que a senhora não conseguiu colocar em prática, seja por falta de tempo, seja por falta de verba, por que não, e que a senhora pretende fazer a partir desse mês de janeiro, ano de 2020 que está começando? Olha, eu acho que o maior avanço foi a gente universalizar o debate sobre direitos humanos, falar com a população. Infelizmente, a gente, alguns anos atrás, tinha direitos humanos de uma forma segmentada. Hoje está todo mundo falando sobre isso. Tanto é que em pesquisas falam que eu sou a ministra que as pessoas mais comentam, mais falam. E isso, para mim, foi o maior feito deste ministério. Universalizar os direitos e falar com todos sobre garantia de direito. Agora, o que a gente não conseguiu ainda? A nossa grande meta desse grande pacto pela infância. Nós estamos trabalhando muito nisso, inclusive hoje estou em São Paulo com algumas agendas voltadas para esse tema, mas creio que a gente já deu alguns passos bem interessantes, passos firmes, e a gente vai conseguir fazer essa proteção da infância que a gente tanto sonha. Muito bem, aliás, a senhora citou o dado de referência ao nome da senhora. A senhora foi a segunda ministra, depois do ministro Sérgio Moro. Ele que se cuide, hein? Ele que se cuide, tá? Olha lá, já fica aí um recado pro ministro, ministro Sérgio Moro. Um recado e um convite também. Ele que ainda não veio aqui ao nosso programa semanal, fica o convite pro ministro Sérgio Moro. Então a senhora, como eu disse, segundo o Instituto Datafolha, a segunda ministra melhor avaliada pela população. A gente precisa esclarecer esse equívoco. Não sou eu, é a pauta. A pauta, ela é extremamente interessante, empolgante, necessária. Então, eu creio que não foi a ministra, foi a pauta, da forma como nós apresentamos a pauta para o Brasil. Então, por favor, muito longe de mim, a pauta, é o ministério, e eu quero que seja isso de fato. Então, para tratar dessa pauta, eu passo a bola então para a Mariana fazer a primeira pergunta, depois a Renata, a Ana, e a gente vai batendo bola aqui. Ministra, é um prazer estar aqui com a senhora, né? Nós que somos as mulheres da PAN, está recebendo uma pessoa que tem feito um trabalho tão legal lá no Ministério. E a minha pergunta para a senhora, para a gente começar esse debate, é sobre esse cuidado que a senhora tem tido lá no Ministério com as minorias. As minorias, essa pauta das minorias, por muito tempo foi monopolizada pela esquerda, e até mesmo os movimentos LGBT, o movimento feminista, sempre se colocaram muito mais ao lado dos governos de esquerda do que qualquer outra coisa. E a senhora começou o seu mandato lá no Ministério seu trabalho no Ministério, como uma pessoa que ia olhar com muito carinho para as minorias, para esse pessoal, para os gays, para, enfim, os indígenas, as mulheres e todo mundo. E o que eu queria saber, na verdade, é o seguinte: como é para a senhora estar trabalhando com uma pauta que sempre foi, como eu falei, tutelada pela esquerda, e como é que está sendo para eles
esse movimento? Eles estão apoiando, eles estão sendo omissos, eles estão criticando? Como é que tem sido isso? Olha, inclusive eu vou começar dando uma notícia. Por favor. Das emendas parlamentares que foram enviadas este ano para o meu ministério, a maioria das emendas vieram dos parlamentares de esquerda. Por quê? A esquerda tem uma familiaridade com os temas, mas a gente está dando o seguinte recado: ninguém é pai e mãe de direitos humanos no Brasil, no mundo. Direitos humanos é bandeira de todos. E sempre houve essa situação assim, os conservadores não protegem direitos humanos. E a gente veio para dizer, sim, a gente protege, a gente quer garantia de direitos para todos. Aí a gente trouxe à luz alguns segmentos que estavam esquecidos, invisibilizados. Por exemplo, a população cigana. Não se fala de cigano no Brasil, e por que não? Nós temos 1.200.000 ciganos no Brasil, nós só temos 800 mil índios. E 1.200.000 ciganos, eles estão em volta da gente o tempo todo e estão de uma forma invisibilizados. Quer ver uma outra população, um outro segmento que ninguém falava delas e falava-se pontualmente, de vez em quando, as escalpeladas. As escalpeladas existem no Brasil, essas mulheres estão pedindo socorro, nós estamos indo às escalpeladas. Um outro segmento que a gente trouxe à luz aí, a gente quer fortalecer, e que são guerreiras, são lindas, são espetaculares, as marisqueiras. Inclusive, foi sancionada agora uma recente lei de valorização e reconhecimento do trabalho das marisqueiras. Então, o que nós fizemos? Nós fomos em busca daqueles que estavam invisibilizados, não esquecendo as outras bandeiras, as outras pautas, as outras minorias, mas falando para todo mundo. E aí aconteceu o seguinte, todo mundo começou a perguntar, epa, mas cuidar de criança é direitos humanos? Peraí, ela está falando de combate à corrupção à luz dos direitos humanos. Sim, eu entendo que a maior violação de direitos humanos no Brasil nos últimos anos foi a corrupção. Quantas crianças morreram nas filas de hospitais porque não tinha medicamento ou médico por causa do desvio do recurso público? Então a gente tem conversado, por exemplo, água é direitos humanos. Eu fui agora abrir um seminário do BNDES, no mês passado, e não é a primeira vez que eu sou chamada para seminários com empresários. Nunca a gente via direitos humanos sentar com o empresariado. Por que eu fui lá? Porque o seminário era sobre saneamento. Saneamento básico é direito humano. Então, essa discussão a gente tem feito e eu creio que está todo mundo começando a entender, todo mundo vindo, e até segmentos que no passado poderiam estar me criticando, estão aí, estão em silêncio, de vez em quando um outro se levanta, a comunidade LGBTI. Por quem eu tenho muito carinho. E nosso ministério continua. A pauta deles não foi modificada em nada no nosso ministério. Estão lá, estão sendo atendidos, estamos trabalhando. E é dessa forma que nós estamos levando o tema e o ministério. Renata. Obrigada. Ministra, boa tarde. Muito legal estar com a senhora aqui hoje. Eu me surpreendi muito positivamente com o seu trabalho no Ministério no primeiro ano, então te parabenizo por isso. E acho que é mérito da senhora e da sua equipe até trazer pessoas que tinham determinados preconceitos, não só com a questão da onde a senhora veio, mas do próprio nome de direitos humanos e para quem ele se direcionava. A minha pergunta é em relação à infância, que eu acho que é uma coisa super importante, que a senhora acabou de mencionar, inclusive. E tem dois pontos principais em relação à infância que me preocupam. O primeiro, que é mais importante, é a questão do abuso sexual de crianças e como é que o Ministério está se envolvendo com isso para essa redução desse tipo de coisa, tanto das crianças de famílias que, logicamente, acabam sofrendo abusos por pessoas próximas, etc., mas também as crianças que ficam em beira de estrada e outras coisas do tipo. E a outra é a respeito do homeschooling, sim, que é uma coisa um pouco mais light, mas que eu acho que é importante também falar. Renata, eu entendo que nós vamos ter que rever muitas práticas no Brasil com relação à infância. Nós vamos precisar parar todo mundo, os três poderes da sociedade, e vamos ter que nos reconstruir nesse tema. Porque o que está aí não está dando muito certo. São 32 crianças e adolescentes por dia assassinadas no Brasil. É um número absurdo. Nós somos o 4º país do mundo em casamento infantil. Nós só perdemos para a Nigéria, Bangladesh e Índia. Aí nós somos o pior país da América do Sul para se nascer menina.
Nós temos um número de abuso crescendo. A violência contra a criança no Brasil, ela é de verdade. Ela não é conto da carochinha, não é de faz de conta, não. Ela é de verdade. E nós vamos ter que fazer esse enfrentamento. E a violência contra a criança, ela se apresenta de diversas formas e modalidades. Uma delas é o abuso. Aí, quando chega no abuso, é de tirar lágrimas, é de dar desespero, é de dar tristeza, o que nós estamos vendo. E dentro do abuso a gente tem diversas modalidades. E agora a gente se depara com esse terror que é o estupro de bebês no Brasil. E não falávamos-se disso. Eu quero que você olhe para trás e você vai lembrar que se falou muito no Brasil de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas não se falava tanto do abuso. A gente avançou na pauta de exploração. Os caminhoneiros estão sendo alcançados, você vai no hotel, já tem cartaz, os hotéis se organizaram, as secretarias estaduais se organizaram no combate à exploração sexual. Mas e o abuso? O abuso é diferente da exploração. Nem sempre o abusador está explorando e nem sempre o explorador abusa. São figuras diferentes. O abuso, por incrível que pareça, ele não acontece em sua grande maioria na estrada, no hotel, no motel, ele acontece dentro de casa. E aí, entenda a minha dificuldade. Sou ministra da família, que estou pregando que a família é a resposta para muito dos problemas da sociedade. Aí, quando eu sento numa cadeira como ministra da criança, eu tenho que dizer, oi, o lar virou um lugar perigoso. E a gente vai ter que entender isso e vamos ter que reagir e vamos ter que fazer o confronto, nos manifestar e encontrar respostas. O abuso de bebês. Renata, eu tive que ver imagens de bebê de 22 dias sendo estuprado. Nós temos registro em Brasília, nós temos registro no Disque 100 de crianças de 8 dias. Antes de ontem, nós perdemos uma bebê de 14 dias. 14 dias. Então, assim, por causa de sexo anal. Então, assim, é desesperador. E a gente vai ter que, nesse ponto, nesse tema, e é por isso que eu acho que está todo mundo vindo. Nós vamos ter que esquecer nossas diferenças ideológicas, partidárias, as diferenças políticas, religiosas, e nós vamos ter que fazer um pacto. Goste ou não goste dessa ministra, é a ministra do sonho de vocês ou não, eu estou aqui me dispondo a gente encontrar a resposta. Então, bora, gente, bora, vamos junto, cada um com suas boas práticas, e a gente está avançando. Mas a gente precisa rever muita coisa, e desmistificar algumas lendas, desmistificar algumas coisas. Por exemplo, nunca se fala da mulher abusadora, mas a mulher abusa de crianças. Nós temos inúmeras ocorrências de mulheres abusadoras. A gente vai ter que entender isso. Nós vamos ter que entender por que no lar. Quem é esse agente que mais abusa no lar? E aí a gente tem uma figura que todo mundo fala, que bonitinho. Nós temos nessa lista de abusadores em casa o avô. O avô que fica com a criança em casa, às vezes para os filhos trabalharem. Infelizmente a gente tem muito registro de abuso, que o autor do abuso é o avô. Então vamos ter que conversar com a família que está aí. E temos pressa, viu, Renata? Eu vou dizer para você que não vamos parar para discutir, fazer mais um seminário, mais uma conferência. Com esse tipo de tema não dá, tem que ter pressa. Já tem muita pesquisa aí, já tem muito estudo. Vamos aproveitar quem já estudou, quem já pesquisou e vamos para o enfrentamento, vamos para a ação. É o que a gente está tentando fazer. Tem que ter ação. Ministra, vamos fazer uma conexão aqui, ó, a Ana Paula, que nos acompanha direto dos Estados Unidos. Também vou abrir. Então, Ana, você tem uma pergunta para a ministra? E para a nossa bancada aqui também, né? Que a gente vai debatendo aqui, a gente vai trocando as nossas ideias. Bom, primeiramente, ministra, quero dar os parabéns ao trabalho que a senhora vem desempenhando junto a esse complicado, né? A gente pode colocar assim, ministério. Eu pude acompanhar o seu discurso no CIPEC em São Paulo em outubro do ano passado e ele foi muito emocionante. Ele foi, a gente pôde perceber que as pessoas estavam muito emocionadas, principalmente em relação quando a senhora tocou nesse assunto sobre os bebês que são abusados, sobre os bebês indígenas também, né, que são enterrados vivos. Foi um discurso muito cheio de emoção e eu quero dizer que a senhora está de parabéns e ganhou uma fã ali naquele discurso, e principalmente porque a senhora enfrenta pautas, às vezes tão, eu não diria polêmicas, mas são vesperos mesmo, né? Então, a gente sabe que a senhora está sempre trocando de lugar, seguranças
sempre à volta da senhora, muitas ameaças. Então, quero deixar aqui registrado os meus parabéns, principalmente pela coragem de mexer em assuntos e debates tão pertinentes e que não são colocados à luz do público. Ministra, a minha pergunta para a senhora, ela mexe com duas, assim, teoricamente minorias, que são as transexuais e mulheres. O esporte, a gente sabe, e eu estou presenciando muito, mais e mais meninos que se sentem mulheres, e eu não consigo imaginar as batalhas que esses meninos e que esses homens eles têm que travar internamente, psicologicamente, até fisicamente, para se adequarem àquilo que eles sonham, né? Como eles se veem com eles mesmos e na sociedade, e fazendo a transição para o gênero feminino. Mas no caso do esporte, o pilar mais forte do esporte é a biologia humana. São os hormônios, são os músculos. Então, no caso do esporte, é muito difícil a gente apoiar uma inclusão irreal e irrestrita para atletas trans no esporte feminino, quando essa inclusão ela começa a significar exclusão de meninas e de mulheres, porque a biologia humana ela é óbvia. Como que a senhora vê essa questão? E a senhora vê que isso vale um dedo do Estado em proteção às mulheres, porque a senhora falou logo no começo na garantia de direito. Eu acho que uma garantia de direito nata da mulher é a sua biologia. Como que a senhora vê esse assunto? Ana, eu tenho acompanhado esse debate de longe. Mesmo porque quando a ministra se manifesta com relação ao tema gênero, tudo é muito polêmico. Mas nesse tema específico, eu estou com as mulheres, acompanho o seu debate, acompanho as suas reflexões e concordo com você. Nós temos uma diferença biológica. Não importa o estado em que ela se sente, como eles falam, se sentem mulher agora, mas biologicamente eles são superiores às mulheres. Gente, não existe essa coisa de igualdade entre homem e mulher quando a gente vai para o campo da biologia. O homem é forte. Gente, nós mulheres não vamos conseguir por muito tempo carregar um saco de cimento nas costas. Mas eles não conseguem ver as coisas como a gente vê. Nós conseguimos enxergar além. A gente tem uma visão diferente dele. Nós temos diferenças que nos completam. Quando vai para essa tua seara, para esse teu campo, eu estou com as mulheres. É injusto com as mulheres competirem com uma trans, que biologicamente herdou força e herdou patrimônio físico de homem. Eu acho que as mulheres têm razão. Continue na tua luta. Eu não sei se o Estado pode interferir, porque é um debate que ainda está a nível ali do esporte. Acredito que é um debate ainda iniciante, um debate que se inicia. Dá para todo mundo sentar, conversar e encontrar uma saída. Mas continue debatendo sobre isso e eu estou com as mulheres nessa questão. Ministra, como disse a Ana, a senhora mexeu em alguns vesperos, né? Para muita gente, o vespeiro da vez é uma iniciativa por parte da pasta da senhora, Cinto de castidade. Do Ministério. Vai, abre o jogo. Eu ia usar outro termo, mas a gente pode ir lá. Muito bem, que seria o quê? Seria uma ação complementar a outros métodos contraceptivos para tentar retardar a iniciação sexual das meninas. A gente sabe que a gravidez precoce é um mal, especialmente quando se trata de família de baixa renda, que vive em periferias, quando muitas vezes essas meninas sequer têm família. Sim. Né? Então, mas esse é o vespeiro da vez. Para muita gente Vamos falar do teve vespeiro. Crítica e tal. Então eu queria que a senhora falasse do programa, da iniciativa e também respondesse aos seus críticos. Eu agradeço a emissora de estar me perguntando sobre isso, vocês. Eu passei por aqui, eu consegui esclarecer um monte de polêmica em torno do meu nome em outro programa. E eu quero agora aproveitar os microfones dessa emissora que eu tanto amo. É o seguinte, primeiro, não tem nenhuma guerra contra os outros métodos. Os outros métodos nós continuaremos falando deles, necessário falar deles. A gente quer apenas acrescentar aos outros métodos uma outra iniciativa, que é retardar o início da relação sexual no Brasil.
E vamos falar de números, vamos trazer aqui dados, porque falam que eu estou falando sobre isso sem dados. Eu estudo esse tema há mais de 20 anos. A Unicef divulgou recentemente uma pesquisa, escutem só o que tem por trás de tudo isso. A Unicef divulgou recentemente uma pesquisa que a idade média para o sexo dos meninos no Brasil já foi para 12 anos. 12, a idade média, acho que é 12,4, 12,9. E as meninas 13,4. Peraí. Então, a idade média é essa, mas o Código Penal fala que é proibido relação sexual abaixo de 14 anos. E aí, então, vamos mudar o Código Penal. Aí, no Senado, a gente já tem uma proposta, PLS 236/2012, a reforma do Código Penal. O texto original diz o seguinte: diminui a idade do consentimento de 14 para 12. Não foi votado ainda, o relator deu um parecer contrário, mas está lá, o original, pode voltar ao texto original. Então, vamos diminuir o consentimento para 12. Só que daqui 2 anos, a Unicef vai divulgar um outro relatório que o menino diminuiu para 11 e a menina para 12. Ah, então, vamos mudar o Código Penal, vamos diminuir para 10. Eu vou, por conta disso, indiretamente, legalizar a pedofilia no Brasil. Eu quero chamar a atenção dos pais para isto. E depois o seguinte, quando se fala da relação precoce, do início muito cedo da relação, se falam de 2 coisas, a gravidez precoce e DST. Sim. Mas não se fala das outras consequências. Por exemplo, depressão. Por exemplo, autoestima lá embaixo. Por exemplo, automutilação. Por exemplo, outras doenças biológicas. Posso abrir o verbo? Claro. Pode. Por exemplo, se fala de DST, mas esquecem de pensar que uma menina de 12 anos não tem o canal da vagina preparado para ficar ao longo de um ano com 8, 9 parceiros. Ministra, 8, 9 parceiros no ano, eu estou sendo gentil. Eu estou sendo muito gentil com os números. Nós temos informações e temos pesquisa. Tem meninas, por exemplo, que em baile chegam a ficar com 8 numa noite. Essa é a realidade que está posta. Não vêm os iólogos que se estudam de trás de uma mesa, de trás de uma escrivaninha, dizer para a ministra que está lá no chão de fábrica que isso não existe. Existe. As meninas e os meninos estão tendo relação cada vez mais cedo. Nós estamos falando dos primeiros anos da adolescência, quando não, da transição ainda da puberdade para a adolescência. Formado. Né? Posso abrir o verbo? O menino de 12 anos. Fica à vontade, só está em casa. Vamos pensar no canal deste menino de 12 anos, sendo possuído por um adulto 3 vezes por semana. Vocês têm ideia do estrago biológico no corpo deste menino? Então, eu estou falando de saúde pública, gente. Então, o que eu quero? Vamos sentar com o adolescente e dizer, olha, se fizer sexo, tem a camisinha, tem a pílula, para que os maiores aí que estão falando, tem o DIU. Mas eu queria falar de uma outra coisa. Vamos retardar o início dessa relação? Vamos ter uma outra atividade? Vamos brincar mais? Vamos nos divertir mais sem necessariamente ir para a relação sexual? Alguns ginecologistas nos procuraram. A gente não está trabalhando sozinho com isso, não. Ginecologistas estão vindo com a gente. Pediatras estão vindo com a gente. Eles disseram que às vezes chega uma menina de 13 anos grávida no consultório, 14, e quando começa a conversar com a menina, ela fala o seguinte: eu nem queria ter ido para a cama nessa noite. Mas por que vai? Há uma pressão. Se você não for, você não é bonita, não é desejada, não é linda, está socialmente excluída. Então, vamos falar o contrário? Olha, não ficar também é legal. É possível não ficar. Vamos retardar um pouquinho? Então, tudo que a gente quer é uma conversa com os adolescentes. Aí vem os ólogos dizendo, não, porque ela é religiosa. Gente, por favor, esqueçam que eu sou religiosa. Eu adorei os ólogos. Gente! Adorei. Eu vou começar a usar. Gente, esqueçam. Quer dizer que se aqui tivesse uma outra ministra que não é religiosa, o debate é legal, ministra. Mas é tudo um preconceito, achando que eu quero impor no Brasil uma conduta moral religiosa. Gente, por favor, vem conversar comigo. Vamos ver números, vamos ver dados. E é o seguinte, pode espernear os ólogos. Os pais e mães estão concordando comigo. Pergunte para um pai de uma menina de 12 anos se ele não quer ouvir exatamente isso que eu estou falando. Eu passo na rua, olha, ólogos, eu passo na rua e estou sendo aplaudida, eu estou ouvindo o povo. Chega da gente induzir nossas crianças para o sexo cada vez mais cedo. Eu só quero conversar sobre isso. Se o adolescente disser, ouvi a senhora, mas eu optei por começar a fazer sexo com 11 anos. É entre ele e o pai.
A gente não vai fazer nenhuma interferência. A gente só quer uma outra conversa. Ministra, mas isso dá certo? Dá. Nós temos pesquisas dizendo que dá. Que dá muito certo a gente conversar. Nós temos experiência nos Estados Unidos, nós temos mais 7 países do mundo que estão falando sobre isso. Agora é o seguinte, a ministra é louca, mas o que está aí não está dando certo. O que está aí não está dando certo. A gravidez precoce tem aumentado no Brasil. Então me deixa, por favor, fazer um experimento. Eu não vou violar nenhum corpo de nenhuma criança. Eu só vou dizer, espera um pouquinho. Violar corpos no Brasil pode, tá? É o contrário, né? Só quero dizer, espera um pouquinho. E outra coisa, gente, nós queremos falar sobre afetividade. Trazer o sexo para o campo da afetividade. Ficar só por ficar. Cadê o amor? Cadê a alma gêmea? Vamos começar a falar sobre isso? Então tá aí, gente, o debate está posto. Nós não estamos invadindo ninguém, nós só queremos dar uma opção. Tem isso, mas tem isso aqui também. Bora conversar sobre isso? É só isso. Muito bem. Muito bem. Ministra, vamos dar uma espiadinha em quem está fazendo esse programa com a gente, quem está subindo a tag para cima deles. Vamos lá, vamos colocar aqui no telão, vou dar uma espiada. Olha só, para cima deles, nem é uma pergunta, mas um recado, um abração bem apertado e um beijo para a ministra Damares, o Reinaldo. Mais um, gente. O Tarso está dizendo, ministra, a senhora faz um bom trabalho, foi covardemente atacada por sua convicção religiosa. A ministra falou um pouco sobre isso agora há pouco. A Rose, eu mando um parabéns, acho uma mulher brilhante, dá tempo de mais um? Só manda um beijo para a ministra do Mantovas. Pois é, ministra, você vê que muita gente aí parabenizando o trabalho. Se a senhora quiser deixar um recado aí para quem está nos assistindo. Eu quero deixar assim, um recado, que isso fique bem claro. Nós estamos fazendo um trabalho muito sério. Não tem aloprados no nosso ministério. Nós temos uma equipe técnica extraordinária. Olhe o currículo dos nossos assessores. Olhe o currículo dos nossos secretários. Nós ficamos até de madrugada estudando, buscando soluções. Não existe aloprados naquele ministério. Tem pais, mães, jovens, todo mundo muito preocupado com essa nação. Acredite em nós, e nós não vamos descansar. Nós não vamos descansar, nós vamos trabalhar muito para entregar para as crianças do Brasil um país melhor. Muito bem. Ministra, eu tenho um compromisso com a senhora de que a senhora ficaria no primeiro bloco. A senhora vai a São Carlos, pelo que a senhora disse antes do programa, né? Uma das cidades do interior de São Paulo assolada pelas chuvas. Mas antes, eu queria fazer então uma última pergunta para a senhora sobre o assunto do dia, que foi a demissão do secretário da Cultura, Roberto Alvim. Ele gravou um vídeo que o presidente Jair Bolsonaro classificou como infeliz, mas um vídeo que copia trechos de Goebbels, né, do ministro do nazismo. Eu diria que é para lá de infeliz. Eu diria até que foi um secretário que foi demitido pela sociedade brasileira, porque em todos os aspectos políticos e em todas as gamas da sociedade, inclusive apoiadores do governo, criticaram a ação e o presidente, portanto, o demitiu. Eu queria a avaliação da senhora sobre esse episódio. Eu queria falar de Alvim. Eu tive com Alvim 4 ou 5 vezes e confesso que eu gostei de Alvim. Eu tive a oportunidade de abraçar Alvim, gostei dele. E o que aconteceu me surpreendeu muito. Me surpreendeu muito o que aconteceu hoje. O presidente tomou a decisão certa. Eu quero ter uma oportunidade de conversar com Alvim sobre isso. A gente não merecia isso. O Brasil não merecia isso. Quero conversar com ele. Mas já tenho informações de bastidores, de assessores dele, de que ele não conhecia o texto, que alguém escreveu o discurso para ele. Então, eu quero entender isso, mas a posição do presidente foi acertada, por quê? A gente tem que dizer claramente para o Brasil, para o mundo, nós somos contra toda e qualquer apologia ao nazismo, nós somos contra toda e qualquer apologia a qualquer regime ditador no mundo. Então, assim, a posição do presidente foi acertada. Por mais que tenha doído no presidente, porque Alvim tinha causado uma boa impressão inicialmente, a posição do presidente é acertada, parabéns, presidente. E agora vamos caminhar para que se escolha um grande secretário de cultura, porque eu estou preocupado com a cultura. Eu quero trabalhar a cultura junto conosco, porque é na cultura que eu posso discutir esses temas todos, né? Então, vamos caminhar, e eu lamento profundamente o que aconteceu ontem, hoje,
com esse vídeo, a divulgação desse vídeo. Muito bem, então quero agradecer mais uma vez a gentileza, ministra, de ter comparecido aqui, dado essa entrevista nos novos estúdios da Jovem Pan. As portas Já estão acabou? sempre abertas. Eu vou fazer um break. Posso mandar um abraço para Ana? Pode, Ana, a senhora pode até ficar mais um bloco com a gente, se a senhora quiser. Não, nós estamos Obrigada, ministra. Firme aí, Ana. Posso convidá-la a firme. ficar mais um pouco, então, no programa? É que eu tinha um acho compromisso, a senhora mais tinha que 10 viajar. Não dá, não, por causa Ela do tá- horário. Eu tenho que ir para São Carlos e vou a Osasco também. Então tá. Então, nessa Uma correria. pena. Tá? Mas eu quero voltar. Tá. Menina, sou uma alegria. Mariana, tu é linda. Obrigada, ministra. Obrigada, Parabéns meu pelo amor, trabalho. obrigada, Parabéns. obrigada. Eu também te admiro demais. As mulheres dessa PAN. rádio, as mulheres da PAN são fera. Que Deus abençoe vocês e a todos que Igualmente. estiveram acompanhando. Olha, nós vamos trabalhar muito em 2020. Nós queremos um Brasil diferente, as crianças protegidas, as mulheres protegidas. E acompanhe o nosso trabalho. Com certeza. Obrigada. Obrigada, Obrigada, senhora senhora. ministra.